Hoje eu quero deixar uma reflexão para a sua vida, uma palavra do Senhor, né, no nosso devocional Buscando o Reino. A palavra do Senhor mostra no livro de Daniel a fidelidade de Daniel para com Deus. Daniel foi levado a cativeiro, ele foi escolhido para ser um dos governantes ali daquele lugar, mas primeiro ele passou por um grande período de provação, de conhecimento, de estudo, de purificação, para que ele chegasse a ser um sábio ali da onde ele foi levado por cativeiro, né, pelos reis daquele tempo. E Daniel, ele passou por muitas provações porque ele servia a Deus e ele não abriu mão de servir a Deus, de buscar a Deus e de ser conduzido por Deus. E hoje é isso que eu quero falar com você nesse dia, né? Hoje Deus nos inicia uma semana abençoada e nós temos e vamos ter muitas oportunidades. E nessas oportunidades, muitas vezes nós vamos ter que analisar a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus tem para nós? Qual é o recurso? Quais são as pessoas? O que Deus quer de nós? Na nossa vida com Deus, ela é uma caminhada constante de crescimento, de aprendizado, de renovo, né? De forja. Nós aprendemos durante a nossa caminhada que Deus, ele tem os projetos e os seus projetos e o seu propósito, o seu processo, ele é exclusivo para cada pessoa. Todo mundo tem um chamado por Deus, todo mundo é escolhido por Deus. Mas há um tempo que Deus começa a agir na sua vida de uma forma sobrenatural. E esse tempo é o tempo do momento certo que você entendeu o que você veio, para que você veio nesse mundo, qual é o propósito que Deus te chamou, se você vai ser fiel a Deus, se você vai ter um caráter em Deus, vai ser suas crenças, a sua identidade está firmada em Deus. E para você levar isso para outras pessoas, você precisa criar raízes. E essas raízes vai trazer segurança, vai trazer força, vai trazer coragem. E você vai ser alimentado pelo Espírito Santo. E através disso você vai ter uma vida de intimidade, de reconstrução, de paz, de prosperar, de levar para outras pessoas a palavra do Senhor e trazer ali também testemunhos. Porque a palavra do Senhor fala que os sinais seguirão aqueles que crerem, né? Então, nós precisamos nos atentar. No livro de Daniel, Daniel passou por essas provações, mas ele passou por esse processo. Só que Daniel, ele já tinha uma raiz firmada em Deus. Então, o processo dele foi antes. Ele chegou naquele lugar, né, oprimido, porque eles foram levados a Jerusalém, foi levado a cativeiro, né, conforme cumpriu a profecia ali de Jeremias. E Daniel ele já veio com Deus enraizado na vida dele. E ele, em forma alguma, em momento algum, ele se dobrou a outro Deus, mesmo ele tendo oportunidades boas. Porque lá foi oferecido para ele escola, estudo, a melhor comida. Mas ele não se misturou com as pessoas que não adoravam o Senhor, porque ele sabia que aquela comida, tudo que eles faziam era consagrado a deuses, deuses que não falam, deuses de estátua, deuses que não ouvem, um Deus pequeno que não se compara com a grandeza do nosso Deus. Você tem trocado Deus por deuses pequenos, deuses que não existem, Deus que é feito por mãos humanas? O que você tem feito com aquilo que estão oferecendo para você? Você tem idolatrado? Você tem tirado o nosso Deus do centro e colocado deuses pequenos? A palavra do Senhor fala que Deus ele não divide a honra dele com ninguém, que Deus ele é o único que deve ser adorado, que Deus ele é o nosso criador e criador do céu e da terra. Tudo quem fez foi Deus e nada pode ser desfeito porque foi ele que fez. Então você imagina um Deus tão grande assim que hoje te acordou, te deu a oportunidade de você crescer, de você sonhar, de você viver o melhor e você não sabe o quanto Deus quer que você prospere, que você vença. Mas muitas vezes o seu coração está inclinado a outros deuses. E deuses não é só estátua que alguém fez e você fica adorando. Os deuses são aquilo que corrompe o seu coração, aquilo que você tem se dedicado mais, aquilo que você tem adorado mais, tem colocado seu tempo, tem colocado tudo e esquecendo de Deus. Então, muitas vezes, esses deuses pequenos, eles estão roubando o seu momento de oração, o seu momento de busca de fé. Até mesmo um problema que você foca tanto tem tirado a grandeza do nosso Deus. E Deus, ele fala que se a gente tiver um pensamento de perturbação, de inquietação, isso não vai mudar nada na nossa vida. A gente não vai poder acrescentar um dia a mais e nem um dia a menos. Então nós precisamos confiar no nosso Deus. E foi assim que Daniel fez.
Daniel, em todo o tempo, ele confiou em Deus. Ele sabia quem era Deus. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Daniel, ele foi oferecido para ele um banquete. Daniel, ele teve honrarias ali. Ele poderia se desviar da presença de Deus e falar, cara, isso aqui é muito bom. E, né, ele poderia ter colocado a glória para ele. Mas em todo o tempo que Daniel era usado na Babilônia, ele glorificava o nome de Deus e ele falava que quem fazia tudo na vida dele era Deus. Quando Daniel foi usado para revelar sonhos, né, que foi ali que Deus começou a usar ele naquele lugar, e nem foi pelo estudo dele, não foi pelo que ele adquiriu de conhecimento em si, mas pela revelação divina que vem de Deus, que ele foi destacado. Daniel, ele foi usado para revelar um sonho que nenhum astrólogo daquela época conseguia revelar, e todos foram lançados à morte, né? Mas Daniel disse que ia orar ao nosso Deus, para que Deus revelasse aquele sonho, o que aconteceu, o que significava, e o sonho em si daquele rei, né? Que foi a exigência do rei para que ele não fosse enganado. E é isso, meus irmãos. Daniel, o que ele fez? Ele não foi contar mentiras, ele não foi empolgado, ele não foi na emoção, mas ele pediu um tempo com Deus e ele foi orar. Daniel, ele orou a Deus, ele falou, Senhor, a nossa vida está em risco, a vida dos meus amigos, a vida dessas pessoas, e nós precisamos da sua revelação. Então você entende que quando você clama a Deus, que você pede para Ele, Ele se revela a você, porque Ele sabe da necessidade que você tem passado, Ele sabe o caminho que você está percorrendo, a dificuldade que você está enfrentando, o que você precisa. Então você está recorrendo a quem? Você está pedindo a quem se você não recorreu a Deus ainda? Deus, ele usa pessoas, ele usa situações, mas a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar o seu joelho no chão e orar ao Senhor e pedir ao Senhor uma solução para esse problema. Deus, ele não vai deixar você morrer nesse problema. O que Deus quer que você entenda é que ele está presente na sua vida, que ele se faz presente nesse problema e ele permite esse problema para você conhecer o tamanho do seu Deus, para que você não adore outros deuses, para que você não coloque a sua confiança em deuses falsos, mas para que você lance sobre ele toda a sua ansiedade, todas as suas dificuldades, tudo que você tem passado e vivido. Deus, meu irmão, ele tem um propósito de restauração, de salvação para a sua vida, e você tem um chamado do Senhor, e o seu chamado começa no processo. Entenda quem é você no processo. Se não está na hora de você se posicionar em uma área da sua vida, não se posicione, mas também não saia do processo, porque o processo vai fazer você se posicionar no tempo certo. Tem muita gente vivendo por emoção, tem muita gente que recebe uma palavra de Deus e já quer colocar em prática, já quer fazer o que acha, e não é assim. Deus, ele libera sobre você uma ordem, uma palavra, e nesse momento você vai buscar com humildade a vontade do Senhor, você vai se consagrar ao Senhor, você vai pedir para Deus a preparação, você vai buscar a comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós estamos orando errado, nós estamos sendo soberbos até, achando que Deus vai tratar a gente de uma forma muito especial, separada. O que te torna especial é a sua reverência, a sua fidelidade, o seu amor para com Deus e a sua obediência. Não é o seu status, não é o seu dinheiro, não é aquilo que você tem, mas é a presença que você carrega, que é a presença de Deus, verdadeiramente. Não é só estar no banco de uma igreja, não é só falar de Deus, é você realmente pregar com amor, com o intuito certo de ganhar vidas para o Senhor, de restaurar a sua casa. Quando Deus te desperta para algo, é porque Ele quer despertar a sua família, Ele quer despertar o seu lar para viver o propósito que Deus tem para cada um. Então você precisa se colocar na brecha, você precisa dar lugar para o Senhor, você precisa aceitar a vontade do Senhor, você precisa adorar somente a Deus, não seguir outros propósitos, os enganos do seu coração. Então tenha clareza, busque ao Senhor de todo o coração. O primeiro passo para você ter uma fé inabalável, para você ter comunhão e estrutura em Deus e no futuro você se posicionar da forma certa naquilo que Deus te chamou, começa no secreto, na oração, na busca pelo Espírito Santo. A partir do momento que você busca, você vai gerar testemunhos, você vai gerar histórias, e a sua consistência e persistência na oração, você vai vencendo tribulações e você vai conquistando o seu espaço onde Deus quer que você conquiste. E isso é natural. Deus não deixa ninguém roubar a sua bênção, porque na verdade você não está vivendo a sua bênção porque você ainda não está no tempo. Você só vai viver aquilo que Deus tem para você no tempo dele, porque o tempo de Deus é um tempo perfeito.
Deus, ele não vê como a gente vê. Ele não está nesse tempo que a gente está. Ele está no tempo onde você já é aquilo que Deus falou que você vai ser. Mas para isso, você precisa se submeter ao propósito, ao processo, ao tempo de Deus de ensinamento, de aperfeiçoamento. Não fique achando que você sabe de tudo. Não fique se cobrando. Não fique nessa ansiedade. Mas crie a estrutura, raiz no Senhor. Entregue-se ao Senhor de todo o coração. O que Deus tem para fazer na sua vida, ela é algo que vai fluir do Espírito, vai vir de dentro para fora. Por enquanto, Ele só está te treinando, está te fazendo forte, capacitando. Porque quando você chegar naquele lugar onde você vai pregar, onde você vai falar do amor de Deus, você vai ter estrutura, você vai ter sinais, você vai ter testemunho, você está sendo forjado e as pessoas vão ver o Espírito Santo na sua vida. Então, não se deixe ansioso por aquilo que você recebeu de promessa, de profecia. Não, aquieta seu coração. Deus, ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus vivo que cumpre as promessas dos seus filhos, mas nós precisamos respeitar o tempo e o processo. Deus sabe do que você precisa hoje. E se hoje está difícil, se hoje você está passando pelo tempo, é porque você está plantando, você está no processo. E só peça a Deus sabedoria, força e continue pedindo a Deus leveza no seu coração. Você não vai mudar nada que Deus ainda não autorizou. Você não vai poder fazer nada diferente daquilo que Deus planejou, a não ser que você saia do propósito. Então, tudo isso nós devemos buscar em Deus. Não busque somente revelações, busque a comunhão com o Senhor. Busque a profecia real, que é a palavra do Senhor. E assim como Daniel, tenha um coração sensível, tenha uma voz ativa, seja usado no tempo de ser usado. Entenda, né, os processos e não se cale diante de um rei que quer colocar você contra o seu Deus, mas se posicione sim, porque se você conhece a Deus, você vai ter discernimento para se posicionar. Tenha um coração igual de Daniel, um coração direcionado e voltado para a promessa de Deus, que é viver o processo e cumprir o propósito.